Boa tarde, turminha, tudo bem? Prof. Maiara tá aqui de novo para mais uma aula, hoje num local diferente, olha só. Então hoje, quarta-feira, dia 29. Qual é o mês que nós estamos? O mês de abril, né? O mês 4 do ano de 2020. Para nossa atividade hoje, o que nós vamos precisar? Da apostila, vai ser nas páginas 16 e 17, e também do livro que veio junto com a apostila. Todos vocês já estão com o livro em casa? Quem não tiver com o livro, então, vai prestar atenção na leitura da prof. E quem tiver, vai acompanhando junto comigo, certo? O nome da nossa história é A Incrível Descoberta. Estão chegando as férias de julho. Fernando está muito animado. Ele e seus irmãos, Guilherme e Henrique, vão para a casa da vovó Tita. A prima deles, Kiki, também vai. A avó mora em uma casa antiga e muito grande, que fica perto de um sítio paleontológico onde foram achados fósseis de dinossauros. E as crianças adoram histórias de dinossauros. Neste ano, cada uma delas resolveu colocar na mochila apetrechos de escavação, pois a vovó Tita contou que um grupo de paleontólogos estava fazendo novas pesquisas sobre as pegadas gigantes encontradas por lá. Quem sabe não poderiam também encontrar alguma coisa interessante? Enfim, chegou o grande dia. A mãe de Kiki levou a turma até a casa da vovó Tita. Foi a maior alegria reencontrar a vovó e Bela, a cachorra bagunceira. Bela correu e saltou em volta das crianças, mostrando o quanto também estava feliz. Mas o que as crianças queriam mesmo era saber das novidades sobre as pegadas gigantes encontradas ali por perto. Será que essas pegadas são de um dinossauro, vovó? Perguntou Fernando. Ainda não sabemos, querido, disse a vovó Tita. Quem sabe são de uma criatura misteriosa que está rondando a região, disse Guilherme em tom misterioso. Quero ver logo essas pegadas, disse Kiki, animada com a possível aventura. Antes, quero comer um lanchinho, falou Henrique, pensando nas comidas gostosas que a vovó sempre preparava. Então vamos entrar, disse Fernando, já na porta da casa. Todos entraram e correram logo se sentar em volta da mesa para saborear o delicioso lanche e ouvir a vovó contar as histórias sobre as pegadas gigantes. Vovó Tita contou que há alguns anos descobriram um imenso fóssil de animal, um dos maiores já encontrados no Brasil. Imaginem, disse a vovó, que comprovaram se tratar mesmo de um dinossauro. Chama-se Antarctálsaurus brasileiros. Era imenso. Estima-se que ele tinha 12 metros de comprimento e poderia alcançar 40 metros de comprimento na vida adulta. Que legal! Exclamou Fernando. O que quer dizer esse nome, vovó? Perguntou Henrique. A vovó explicou que Saurus significa lagarto e Antártico do Sul, já brasilienses, indica que ele é do Brasil. Então o nome dele significa lagarto do sul do Brasil, disse Fernando. Que nome complicado, vovó, comentou Kiki. É verdade, minha querida, mas se você perceber, esse dinossauro tem nome e sobrenome, como nós. Assim que terminaram de comer, as crianças foram brincar no lugar favorito delas, na casa da vovó Tita. O porão era um lugar muito misterioso, onde a luz era bem fraquinha e não havia janelas, por isso precisavam sempre usar lanternas. E lá foram as crianças descendo com cuidado as escadas, degrau por degrau. De repente, lá embaixo, no meio de um monte de caixas, avistaram um chumaço de pelos se mexendo. As crianças ficaram assustadas. O que será isso? Gritou o Fernando. Calma, disse Guilherme, o irmão mais velho. Vamos chegar mais perto para ver o que é. Kiki nem esperou o primo terminar de falar e correu para ver o que era o chumaço. Muito esperta, a menina logo descobriu. É a Bela, pessoal. Vocês não precisam ficar com medo. Que alívio, disse Henrique, o caçula da turma. Pensei que podia ser o dinossauro da história que a vovó contou. Imagina, Henrique, aquele dinossauro era gigante e não caberia nesse porão.
Além disso, nem tinha o corpo coberto de pelos, explicou Guilherme. É verdade, disse Fernando, que gostava de pesquisar os dinossauros. Alguns dinossauros tinham até armaduras com espinhos para se defenderem dos predadores, mas pelos, esses não tinham mesmo. Passado o susto, as crianças voltaram a explorar o porão. Elas estavam em busca de alguma novidade que pudesse contar aos amigos quando voltassem das férias. Muitos objetos estão aqui desde o verão passado. Será que tem alguma novidade? Perguntou Guilherme, querendo um pouco mais de diversão. Nem 10 segundos se passaram e Fernando anunciou a descoberta. Uau! Acabei de achar um mapa. Isso não estava aqui nas férias. Todos se reuniram em volta do mapa. O que essas setas estão indicando? Será um mapa do tesouro? Perguntou Henrique, muito curioso. Talvez seja a localização de algum fóssil, comentou Guilherme. Ei, acho que é o mapa do jardim da casa da vovó, disse Kiki. Conheço bem esse jardim, porque gosto de ver as lagartas que vivem nas amoreiras. Reconheço cada pedacinho desse lugar, disse a menina, bem orgulhosa do seu palpite. Acho melhor mostrar esse mapa para a vovó. Ela saberá do que se trata, comentou Fernando. Bela disparou na frente e as 4 crianças seguiram a cachorrinha pelas escadas. A vovó ainda estava no jardim e assim que pegou o mapa, colocou os óculos para enxergar melhor as minúsculas letras que estavam grifadas. Realmente é um mapa, mas não sei se é do nosso jardim. Vamos mostrar ao Sebastião, o jardineiro. Ele conhece muito bem este lugar. E as crianças nem esperaram a vovó terminar de falar e saíram correndo pelo jardim, lideradas pelo Henrique, que gritava: Sebastião, Sebastião, onde você está? No meio das árvores apareceu o jardineiro, todo feliz ao reencontrar a turma, que já estava bem crescida. Muito alvoroçadas, as crianças mostraram o mapa ao Sebastião. Ele olhou, coçou a cabeça e disse: crianças, parece que esse mapa está indicando um lugar desse jardim, mas é difícil chegar lá. Teremos que andar por um caminho cheio de árvores. E parece que terão uma aventura e tanto, disse a vovó. Sebastião, confio em você. Por favor, cuide deles por mim. Eu vou voltar para as minhas plantas. Imediatamente, as crianças foram buscar o equipamento de escavação que haviam trazido. Quando voltaram, seguiram o jardineiro. Bela ia à frente, como se já soubesse o caminho. E lá se foram eles, todos muito animados. A turma andou por entre as árvores do jardim, quando se aproximaram de uma árvore bem alta. Sebastião parou, consultou o mapa e disse: pelo mapa, acho que o lugar é aqui, em volta desta árvore. Ela está aqui há muitos e muitos anos. Nem sei quem a plantou. Será que é do tempo que os dinossauros viviam na Terra? Perguntou Fernando, imaginando dinossauros passeando pelo jardim da vovó. Não, respondeu Guilherme, essa árvore não é tão velha assim. Isto é um angico, uma árvore que fica muito alta. Às vezes ela chega a medir 40 metros de altura, explicou o jardineiro. Se essa árvore pode medir 40 metros de altura e o dinossauro encontrado aqui perto chegava a medir 40 metros de comprimento, ele era realmente bem comprido, concluiu Fernando, olhando para o alto da árvore. Certamente, rapazinho, disse o Sebastião sorrindo. Agora, prontos para escavar? Perguntou. As crianças colocaram todo o material que trouxeram sobre o gramado. Pequenas pás para cavar, pincéis para limpar os achados, pedaços de pano para embrulhar os fósseis. Não esqueceram nem o celular para fotografar o grande momento. A turma se organizou para dividir o trabalho. Guilherme e Kiki iriam escavar. Fernando faria a limpeza dos achados. Henrique embrulharia os fósseis para serem transportados. Sebastião iria fotografar todas as etapas da escavação. Ele tirou a primeira fotografia enquanto todos, muito animados, organizavam o material. Fernando e Henrique observavam ansiosos Guilherme e Kiki escavando o local. Sebastião sentou-se junto a Bela e, de repente, Kiki alertou.
Pessoal, achei alguma coisa. Parece um mini osso. Vocês acham que pode ser um fóssil? Vamos tentar cavar mais um pouco, sugeriu Guilherme. Vou ajudá-la. Assim, logo saberemos do que se trata. E assim foram encontrando mais um monte de ossinhos. Fernando e Henrique se abraçavam de tanta alegria. Bela até latiu com a empolgação das crianças. Antes que tirassem um dos achados do lugar, Sebastião alertou. Precisamos fotografar agora para saber a posição dos ossos quando forem montar o que encontraram, comentou o jardineiro. Depois da foto, Kiki e Guilherme começaram a retirar os ossos, passando-os para Fernando limpá-los. Agora, passe os ossos para mim, Fernando. Eu vou embrulhar cada um deles nos panos e guardá-los na mochila, disse Henrique. As crianças ficaram um bom tempo recolhendo, limpando e guardando com cuidado os ossos encontrados. Ainda estavam animadas, mas também um pouco frustradas, porque queriam mesmo era ter achado um grande osso de dinossauro. Quando terminaram de recolher tudo, voltaram para casa. Chegando em casa, muito alvoroçadas, foram depressa contar a grande novidade para a vovó Tita. Henrique foi o primeiro a anunciar a incrível descoberta. Vovó, o mapa estava certo. Achamos ossos de algum animal enterrado no jardim. Vovó Tita fez cara de espanto. Será que temos um sítio arqueológico no nosso jardim? Ainda não sabemos se os ossos são de um dinossauro, disse Kiki bem confiante, mas vamos descobrir já já. Antes, todos vão lavar as mãos, enquanto isso Sebastião vai providenciar uma cópia da fotografia de como estavam os ossos quando os encontraram. Assim poderão montar esse quebra-cabeça. Logo depois, todos se sentaram no chão da sala, observando com atenção cada um dos ossinhos e a posição deles na fotografia que Sebastião havia tirado. Aos poucos foram conseguindo juntar os ossinhos. Ah, estou achando que é o esqueleto de um mini dinossauro, disse Kiki. Mas é tão pequeno que não pode ser nem de um filhote, concluiu um pouco desconfiada. Não parece ser de verdade, acrescentou Guilherme. Estou achando que a vovó inventou uma brincadeira para nós. Como podemos verificar se é mesmo um fóssil? Pensou o Fernando. Terminada a montagem, chamaram a vovó e Sebastião para ver. Eles ficaram encantados com a habilidade das crianças. Vejo que tenho em casa uma equipe de paleontólogos mirins, disse vovó Tita, muito orgulhosa dos netos. Quando eu crescer, quero ser um paleontóloga e procurar dinossauros no mundo todo, disse Kiki. Já Fernando não parava de pensar se aquele esqueleto era mesmo de um dinossauro. Tinha acontecido havia algumas horas e estavam todos exaustos depois de um dia tão animado. As crianças deram boa noite para a vovó e foram para o quarto onde dormiam. Entraram no quarto, tentaram acender a luz, mas tudo continuou muito escuro. E de repente, a escuridão se desfez. Que luzes são essas no teto? Perguntou Kiki com os olhos arregalados. É um dinossauro fluorescente, respondeu Guilherme. Todos descobriram que a vovó tinha preparado uma grande surpresa para eles. O que tinha achado no jardim era verdade, aquele brinquedo iluminado. Então eles desceram para a sala e foram abraçar a vovó, que estava feliz com a alegria e a descoberta dos netos. E no fim, não é um dinossauro de verdade, mas foi uma brincadeira muito divertida. Então essa foi a história da incrível descoberta, certo? Depois dessa história, o que nós vamos fazer? As atividades da apostila, olha só. Vamos começar na página 16, que está escrito assim. Você ouviu uma nova história, lida pelo professor. Relembre algumas partes importantes dela. Então, com a ajuda do papai e da mamãe, vocês vão ver quais foram as partes que mais chamaram a atenção de vocês. Número 1. Acompanhe a leitura dos textos e contorne o título da história. Nós temos dois títulos aqui. O Brinquedo Gigante e a Incrível Descoberta. Vocês vão pintar qual é o nome da nossa história. Se é a primeira ou a segunda. No número 2 está assim. A casa da vovó Tita era antiga, tinha um porão. Quando os netos dela foram até lá, levaram um susto. Escreva o nome de quem estava escondida no meio das caixas.
Vocês vão colocar um nomezinho aqui. Número 3. As crianças acharam um objeto no porão e isso deu início à aventura. Olha só, aqui nós temos o dinossauro, o mapa e o tesouro. Qual desses 3 objetos eles encontraram no porão? Vocês vão fazer um círculo em qual dos 3, tá? Na página 17, no número 4, as crianças fizeram uma escavação no jardim da casa da vovó. O que elas acharam? Organize as letras do quadro e escreva o nome do que elas encontraram. Então aqui nesse quadradinho temos 4 letrinhas. Vocês vão organizar essas letras e vão escrever aqui para a prof o que elas encontraram no jardim. Na número 5, agora você conhece a história inteira. Qual é a parte que você achou mais emocionante? Faça um desenho para representá-la. Então aqui vocês vão fazer um desenho da parte que vocês mais gostaram. E na próxima aula a prof corrige com vocês todas essas questões, certo? Um beijo e eu espero vocês amanhã, tá? Tchau, tchau!